Olá, pessoal! Voltei agora com o tema de ciências, hoje em ritmo junino, tá certo? Vamos lá! Na página 30 a 32 é a nossa aula de hoje de ciências. Para isso, eu gostaria que você abrisse o seu material lá na página 30 para a gente dar uma lida nesse conteúdo aí. Vamos lá? Vamos lá! A água em nosso dia a dia. Apesar de muitas vezes não percebermos inúmeras atividades de nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, ainda mais agora, né? Somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Então, assim, a água, como a gente já estudou, ela passa por diversas etapas até chegar na nossa torneira, para que a gente possa filtrá-la e depois consumi-la, que seria uma água potável, tá bem? Então, a água é encontrada onde? Em lagos, em rios, em represas, lençóis freáticos, nossos aquíferos, né? Então, vamos lá. Aqui do ladinho, nessa foto aqui, nós temos uma imagem de uma estação de tratamento de água em São José do Rio Preto, São Paulo. Eu já fui numa dessa bem parecida aqui, em Londrina, onde eu morava, lá no Paraná. E aqui também nós temos uma estação de água, eu acho que é Santa Amaro, que eu levei uma vez meus alunos. Eu acho que fica aqui. Então, é um lugar bem bacana, só que pelo fato de ser um pouquinho perigoso, eu não retornei mais com outras turmas. Mas aqui eles mostram cada etapa, quando a água chega meio com barro, parece, né, imprópria para consumo. Aí ela vai passar por um monte de processos ali, como a coagulação, a decantação, que vai baixar toda aquela sujeirinha, vai vir para baixo ali, a filtragem. Depois eles vão ter que adicionar o cloro, o flúor, né, que é ótimo para os nossos dentes. Vamos lá, vamos continuar. Para realizar essa atividade, é importante que a água seja potável, que é para nosso consumo, água potável. Então é aquela coisa, não é qualquer água que a gente pode estar tomando, principalmente água de chuva, também não é ideal, tá? Precisa passar por um processo de filtragem para limpar todos os, né, os micro-organismos, eliminar todas essas impurezas. Então são várias etapas que a água vai passar, até para que ela se torne aqui potável. Ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento aqui, ó, tá certo? Em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares, lembra das matas ciliares? Seriam aquelas encostas dos rios, onde a mata, no caso, segura, né, a estrutura lateral do rio para não haver erosão, né, desmoronar o barranco e ali fazer com que aquele sedimento caia no fundo do rio. Então, nós temos que preservar a mata ciliar e das florestas, e a consequente manutenção do ciclo da água são fundamentais, né? Aqui temos o que é mananciais? Fontes de água usadas para abastecer as populações, como rios, lagos, aquíferos e represas. Foi o que eu acabei de falar. Aqui nós temos QR Code, ele diz como funciona, é um videozinho como funciona a captação e armazenamento de água da chuva, né? Então vocês podem estar acessando aqui para poder se informar melhor e visualizar. Agora vem ali, ó. Você sabia? Vamos lá. A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Bem isso aqui, ó. Fica vendo.
Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio. Por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea, ou chamada de cisternas. Aqui nós temos um exemplo na figura ao lado de uma cisterna. Só que essa cisterna aqui, ela armazena apenas a água, mas a água que ela armazena não é própria para o consumo. Não é uma água potável, já prontinha para tomarmos. Ela precisa também passar pelas mesmas etapas, tá bem? Então, vamos lá. Virando deixa eu ver. Será que eu não li aqui. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, pode ser construídos poços para captação de água subterrânea. Já li, sim. Eu já li, né? Que armazena água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Então, a cisterna, ela vai captar, olha só, olha isso, é um cano que vem aqui do telhado, que vai coletar a água dessa chuva, que vai passar por aqui e vai cair nessa cisterna também para poder, períodos de seca, isso servir como recurso para as pessoas se abastecerem, usarem para alguma coisa, tá? Seja para lavar uma louça, para tomar banho. Agora, para tomar mesmo, para beber, eu acho que ela vai ter que ser bem tratada, senão não tem condições, não. Vamos lá, na página 31. E você, né? Aqui diz aqui, ó. É uma hidrelétrica. Você já ouviu falar de uma hidrelétrica? Essa aqui é a hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, lá no Pará. Vamos dar uma lida no que se refere aqui? Usos da água. Ao carregar a bateria do celular ou assistir à televisão, ou mesmo esse vídeo que a gente está fazendo agora aqui, você está aí assistindo e eu aqui gravando, você está utilizando o recurso originado da água. Isso porque, no Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Nas usinas, a água de um rio é represada. O que é represada? É cercada a água de um rio, né? Para que ele fique com bastante caída. Mas um rio que seja de planalto, que tem que ser um rio com uma elevação para ter queda, tá certo? Aí diz assim, ó, em grandes reservatórios, saindo da represa, a água movimenta turbinas. Então aqui, ó, nessa imagem, aqui embaixo, são turbinas que são o quê? Cheias de fios de cobre, aquela coisa toda. Elas vão girar com a força da água. Quanto mais girar, mais rápido, mais energia ela vai acumular. E vai para um reservatório que vai distribuir essa energia, tá bem? Assim, se a água dos mananciais diminuir, olha isso que é importante, o abastecimento de energia, né, das cidades também pode ser prejudicado. Aqui, nós temos essa imagem aqui, mas nós já ouviu falar da usina da hidrelétrica Itaipu? Então, a usina hidrelétrica Itaipu, ela é bem famosa, ela é binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai, tá certo? E é uma das principais hidrelétricas que temos. Muitas regiões, aqui não tá, mas assim, ó, muitas regiões elas sofrem com. Tem aqui uma usina hidrelétrica de Itá. O que aconteceu? A cidade teve que se fazer nova cidade porque eles fizeram um projeto onde aquela represa, eles iam represar toda a água. E aí a represa iria passar bem no meio da cidade. Então ela foi totalmente alagada, claro, com avisos prévios, né? E fizeram a cidade em outra parte próxima a essa hidrelétrica de Itá. Aqui diz assim, ó. Além de estar envolvida em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho e cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas. Você sabia que a calça jeans, uma camiseta, ela é feita, mas com o uso da água também?
assim como todos os alimentos. Então, olha quanto a água é importante. Nós vamos estar falando isso daqui a pouco. Olha só, até o brinquedo que você tem aí na sua casa, no seu cestinho aí de brinquedo, ele é fabricado com água também. Até mesmo os automóveis. E não é pouco não, tá certo? 1 quilo de carne também consome muitos litros de água. Vamos lá. Observe no gráfico agora a porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades. Então, aqui nós temos um gráfico. Mas eu queria voltar, então, aqui nessa imagem de novo, só para lembrar uma coisinha. Essa hidrelétrica, assim como outras, ela tem que ser feita com rio de planalto. Rio de planície não serve. Rio de planície somente para navegação, transporte de produtos e pessoas, tá? É um rio mais plano, serve para navegar. Agora, planalto já tem uma queda, já dá para ser feita as hidrelétricas, tá bem? Então, é assim que eu queria que vocês entendessem essa parte aqui. Não adianta também só falar da hidrelétrica e não saber qual tipo de rio que pode ser feita, né, as hidrelétricas. Vamos lá, olha, vamos dar uma analisada nesse gráfico aqui. Vamos lá. Diz assim, ó, total de água consumida no Brasil, média anual de 2017. Olha o total de água, olha as cores. Vocês estão percebendo as cores? Cada cor com um tamanho? Então, o campeão aqui de uso de água, quem será? Em primeiro lugar, nós temos a irrigação, que serve para quê? Para irrigar os terrenos, molhar as plantas, as produções, né, agrícolas. Campeão, 68,4%. Depois, em segundo lugar, nós temos... Quem será que está em segundo lugar aqui? Vamos ver. Eu acho que, ó, aqui agora eu tenho 10, eu tenho 0, 2, 0, 8, 8, 2 e 4, 8 e 8. Quem é o maior? Aqui, ó, o número decimal aqui. Mas aqui, ó, 10,8% para abastecimento animal. Olha o total aqui. Terceiro colocado. Vamos lá para o terceiro colocado. Então, agora eu tenho esses números aqui. Quem é o maior agora desses aqui? É este aqui. Aí, as indústrias são em terceiro lugar aqui de uso da água. 8,8% de água elas utilizam para fabricar seus produtos. Depois, quarto lugar, nós temos o abastecimento urbano, seriam as casas, a sua casa, a minha casa. Nós estamos neste gráfico aqui, 8,6%. Então, ocupa a quarta posição. Quinta posição, nós temos agora este número aqui e este número aqui. Qual será que é maior? O que vocês acham? Este aqui, abastecimento rural, as casinhas que ficam mais na zona rural, elas usam 2,4. Olha a diferença do urbano para o rural. Tá bem? Essa está em quinto lugar. Sexto lugar. Agora sobrou este e este. Nós temos a mineração. Para a extração de minérios é necessário também a utilização da água. 0,8. Não chega a 1%, mas também é uma quantidade significativa. E o que menos usam são termoelétricas. As usinas termoelétricas usam 0,2% de sua capacidade de água para produzir a sua energia. A energia elétrica, no caso de a nossa energia, também parece-me que vem de uma termoelétrica aqui de Santa Catarina. Dizem que as termoelétricas são as mais poluentes. Então, nós temos as energias do vento eólica, nós temos a hidrelétrica, que é de água, nós temos a solar, que é do sol, e essa bendita aqui, ó, a termoelétrica, essa é a pior de todas, essa aqui vai poluir, olha aí, ó, a fumacinha. Isso não é legal, tá? Não é legal, mas necessário, se faz necessário. Ah, mas por quê? Qual é a mais bacana? Mais bacana seria a eólica, que é só com vento. O único prejuízo que ela traz são, desculpa, são as mortes, né, dos pássaros que batem naquelas hélices gigantescas.
Vamos lá para a próxima página. Toma uma aguinha que eu já tô tossindo. 32. Peraí, deixa eu virar aqui. Guarda minha água. Vocês estão tomando água também? É importante aí, pessoal. Água potável, né? Vamos lá. Então, todos os alimentos que consumimos, né, utilizam a água. Carne, frutas, verduras, enfim. Até no processo de roupas mesmo, como eu falei, brinquedos, carros, utilizamos a água para fabricá-los. Agora ali, ó, no gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária, ó, de animais, né, pecuária de animais, aqui de plantas, utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Eu grifaria essa parte aqui, muito importante. Por isso, é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso de água para estes setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que com eles também se desperdiça a água usada em sua produção. É claro, nós temos que economizar, temos que usar com moderação para que não se acabem. Todos devem colaborar para economizar água, pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas podem fazer a diferença. É você pensar pequeno, ele pensar pequeno, para que todos nós pensaremos ali para frente grande, tá? Nós, como um todo, todos nós precisamos da água, todo ser vivo precisa da água. Então, agora vem aqui, ó, no caso assim, o que fazer? Não usar mangueira para lavar calçadas, desligar a água quando for se ensaboar, do chuveiro, né? Quando for escovar os dentes, desligar a água, escove os seus dentes, depois abra e enxague a boca. Lavar as mãos também. Tu vai molhar, passar o sabonete, fecha a torneira, ensaboa, lava bem, lava por cima, entre os dedos. Abra, enxágua as mãos e pronto. E feche bem a torneira, tá? Isso aí, a falta de água, ela pode prejudicar todo um ecossistema. Também não é só, porque vai faltar água para o ser humano só. Não, todo o ecossistema está inserido nesse ciclo, tá bem? Vamos lá. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características de seres vivos, né? Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída ou ocorre diminuição das chuvas e do volume de águas nos rios, muitas espécies, né? Olha quantas espécies aqui de seres vivos, olha só essa foto, são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. E não é isso que a gente quer, não é, pessoal? A gente não quer que isso se acabe dessa forma. Então, nós temos que fazer o quê? Fazer a nossa parte, fazendo economia de água, o uso consciente dela, não prejudicar as matas ciliares. Tudo isso faz parte dessa ajuda para a natureza. Assim, dessa forma, ela vai contribuir com seus benefícios para a nossa vida. Lá embaixo tem uma tirinha, vamos lá. Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem um dos outros, verdade, da qualidade do ar e da água, da presença de alimento, etc. Portanto, se um lago como o da imagem for poluído, os organismos que habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Isso é muito triste e muito preocupante, tá certo? Então, nossa aula, ela vai só aqui, né? Só até aqui. E eu espero que vocês façam a parte de vocês aí, economizando água também, tá certo? Então, um beijão, bom final de semana e até a semana que vem. Então, tchau!